Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, a religião da nova era, o protestantismo, alardeia que o homem não precisa fazer nada para ser salvo. Basta apenas crer. Creu e automaticamente está salvo. Não precisa de obra nenhuma. Quando, na verdade, o próprio Jesus vai dizer para nós que a fé é uma obra. Veja, é exatamente isso. A fé é uma obra. Crer em Jesus Cristo é uma obra humana que Deus nos concede fazer por meio da fé. Como assim, Denis? Vamos lá. Parece contraditório, mas veja. No Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso 28 e 29, no versículo 27, que é o versículo anterior, as pessoas perguntam a Jesus o que eles devem fazer. Veja, o que eles devem fazer para serem salvos. Qual é a obra de Deus que eles devem fazer? Eles perguntam. Vejam, no versículo 27, São João 6, versículo 27, Jesus mesmo diz assim: trabalhai. Trabalhai é obra, né? Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Então Jesus manda que eles trabalhem na obra de Deus. E eles vão perguntar, o que é a obra de Deus? Eles poderiam pensar que seria a obra da lei, né? Os judeus estavam acostumados com a obra da lei. E poderiam pensar, não, é seguir os mandamentos, seguir a lei de Moisés, e aí nós seremos salvos. Essa é a obra de Deus. E Jesus, no versículo 28 de São João, vai responder: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Veja, a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, crer em Jesus já é uma obra. Jesus continua, veja. Vamos lá, aqui trazendo uma explicação para este versículo. Jesus chama crer de obra, ou seja, algo que Deus quer que façamos. Não no sentido de mérito humano, claro, mas de resposta obediente. Crer é uma obra de resposta a Deus. Segundo ponto, Hebreus 11, a fé como ação concreta. Ou seja, a fé como ação concreta, ela é uma obra, ela é evidenciada pelo aquilo que é feito. Este capítulo 11 da carta aos Hebreus, inteiro mostra que a fé é sempre uma ação, uma obra concreta, nunca algo apenas mental. Eu creio na minha cabecinha e já estou salvo. Por exemplo, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Noé construiu a arca. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão obedeceu e sacrificou o seu filho Isaque, né? Ou ia sacrificar seu filho Isaque, mas foi interrompido por Deus. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão oferece Isaque. Ou seja, a fé se manifesta como ato obediente, ou seja, uma obra. Tiago, capítulo 2, verso 14 a 24, mostra que a fé verdadeira se torna obra concreta. Tiago afirma com força. Tiago, capítulo 2, 17. A fé sem obra é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês que há um só Deus? Sim, fazes bem. Porém, os demônios creem e estremecem de medo e nem por isso são salvos. Capítulo 2 de São Tiago, versículo 19.
São Tiago, capítulo 2, versículo 22. A fé coopera com as obras. Ou seja, a fé coopera com as obras. Tiago, capítulo 2, versículo 24. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aqui, obras são a ação da própria fé, não obras da lei. Porque os protestantes nos acusam os católicos de acharmos que nós seremos salvos pelas obras da lei, por seguir a lei de Moisés, por seguir os 10 mandamentos. Aqui, as obras são ação da própria fé, não obras da lei. Tiago e João concordam, quando eu digo Tiago e João, falando de João capítulo 6, versículo 27 ao 29, quando ele vai apresentar Jesus no seu discurso, diante do povo que procurava o alimento, o pão que perecia, porque tinham comido o pão que foi multiplicado, e Jesus falava de um pão espiritual, né? E eles perguntaram, que obra nós devemos fazer? Né? Qual a obra de Deus que nós devemos fazer? Jesus diz, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, ou seja, crer no seu Filho. Né? Então, Tiago e João concordam. Crer é uma obra no sentido bíblico. Crer é uma obra. Quarto ponto. São Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 5. A fé é obediência. Então só se obedece quem tem fé. E a fé é obediência. A obediência é o quê? É uma obra que depende também da minha liberdade. Paulo chama a fé de obediência. Romanos capítulo 1, versículo 5. Recebemos a graça e o apostolado para conduzir todas as nações à obediência da fé. Fé igual a obra interior que produz atos exteriores. Quinto ponto. Romanos capítulo 16, versículo 26. Fé novamente como obediência, para a obediência da fé. Paulo começa e termina a carta aos Romanos mostrando que a fé envolve ação obediente. Ponto 6. 1 João capítulo 3, versículo 23. Fé como mandamento. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, crer é tratado como um mandamento. Mandamento é uma obra. Eu tenho que praticar, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer. Sétimo ponto. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. A fé que produziu obras. Lembramo-nos da obra da fé. Paulo usa a expressão literal, obra da fé. Para elucidar de maneira mais clara e objetiva, São Paulo mostrando aos Tessalonicenses que a fé é uma obra. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2 e 3. Paulo, na saudação da carta, diz aos Tessalonicenses que em suas orações ele lembra da fé ativa, da fé como obra. Veja, damos graças a Deus por todos vós, sempre que fazemos menção de vós em nossas orações. É que recordamos, sem cessar, aos olhos de Deus, nosso Pai, a obra de vossa fé, o esforço da vossa caridade e a perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Paulo mostra que a fé é obra, ele mostra que a caridade é um esforço também humano e ele mostra que a esperança é também perseverança, ou seja, as 3 virtudes teologais que nós recebemos de Deus, todas 3 é obra. É obra, veja, a obra de vossa fé, o esforço da vossa caridade, esforço também é obra, e a perseverança da vossa esperança, a perseverança também é obra.
Então nós podemos ver nitidamente. Paulo usa a expressão literal, a obra da fé. 8º ponto. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Fé atuante. A fé que atua pela caridade. Fé que opera, fé que trabalha. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Para ser mais concreto, vou ler ipsis litteris, do jeitinho que está escrito, o capítulo 5 da carta aos Gálatas, no versículo 6, para mostrar que nós aqui não estamos falando de obra da lei, porque o protestantismo, como eu já disse, a religião da nova era, nos acusa os católicos de querer ser salvo mediante as obras da lei, as observações da lei de Moisés ou do decálogo apenas. Não, veja aqui que são obras de fé, e a fé também como uma obra. Veja, São Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, uma obra mosaica, tem valor, nem a incircuncisão, ou seja, não precisa ser circuncidado. Então, ser circuncidado ou não ser circuncidado não faz diferença. Mas o que é que faz diferença? Mas apenas a fé trabalhando pela caridade, ou operando pela caridade, ou agindo pela caridade. Ou seja, a fé, como nós mostramos anteriormente na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a fé, a esperança e a caridade, as 3 virtudes teologais, cada uma delas é um tipo de obra espiritual. A própria fé, Jesus diz que é a obra de Deus, que é crer no Filho dele, que é crer nele, que é crer naquele que Deus enviou. Ou seja, fé que opera, que trabalha na caridade. 9º ponto, para concluirmos. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. É dito: Deus opera em nós a fé. Deus é quem opera em vós o querer e o fazer. Então, logo nós percebemos que o mérito não é humano, mas ao mesmo tempo nós precisamos trabalhar verdadeiramente. Então veja, a fé, São Paulo mostra aqui aos filipenses, através da comunidade de Filipe, que Deus é quem opera em nós o querer e o fazer. Ou seja, a fé é algo que Deus opera em nós. Logo aparece como obra divina realizada em nossa resposta humana. Então, o mérito humano está em responder a Deus. Responder. Agora, sabendo que esse nosso mérito, ele só é meritório por causa da nossa liberdade, pois é o próprio Deus quem realiza em nós o querer e o fazer. Só que esse Deus que realiza em nós o querer e o fazer, e que São Paulo revela isso para nós, São Paulo mostra que Deus exige uma resposta efetiva, não afetiva, somente de afeto. Eu creio, eu amo o Senhor, mas uma resposta efetiva, uma resposta ativa, verdadeiramente. Veja, São Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e seguintes, até o versículo 15. Operar a salvação, ou seja, realizar a salvação. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, fé como obediência, lembra da carta aos Romanos? Não só na minha presença, ele está dizendo que eles eram obedientes a Jesus, não somente na presença de Paulo como pastor. Se o pastor está presente, a gente vai colocar, como tem muitas pessoas que fazem isso. Na presença do padre, na presença das pessoas, são obedientes a Jesus. Mas na ausência, ele vai dizer: portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido,
não só na minha presença, mas também particularmente agora na minha ausência, operai ou trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Trabalhai, operai a vossa salvação com temor e tremor. Pois é Deus que opera em vós o querer e opera segundo a sua vontade. Trabalhai, ou seja, fazei tudo sem murmuração, nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros, né? Filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e perversa, no seio da qual brilhais como astros no mundo. Ou seja, meus irmãos, a fé também é uma obra humana, é uma obra divina que age na liberdade humana. O homem também trabalha pela sua salvação, porque ele opera em nós o querer e o fazer. Concluindo, quais textos consideram a fé como obra? Textos explícitos ou diretos. São João, capítulo 6, versículo 28 e 29, a fé como a obra de Deus. 1 Tessalonicenses 1, 3, a obra da fé. 1 João, capítulo 3, versículo 23, crer é mandamento, mandamento é obra. Gálatas, capítulo 5, versículo 6, fé que opera, ou seja, que trabalha. Textos que mostram a fé como ação. Hebreus 11, todo o capítulo. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Romanos, capítulo 16, versículo 26. Fé é obediência. São Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 26. Fé como ação que justifica. Então, nós podemos ver, meus irmãos, que a fé também é uma obra. Logo, nós somos salvos pela graça de Deus. Veja, salvos pela graça de Deus. Não somos salvos somente pela fé. Não somos salvos somente pelas obras. Somos salvos pela graça de Deus, que opera em nós a nossa salvação pela fé e pelas obras de caridade, pelas obras de misericórdia. Sem a fé não há salvação. Sem as obras também não há salvação. E nós podemos provar isso biblicamente, como eu estou mostrando aqui nos textos que eu acabei de citar. Deus abençoe a todos e que nós façamos bem a obra de Deus. E qual é a obra de Deus, Denis? Jesus responde, São João capítulo 6, versículo 28, que nós creiamos naquele, ou seja, Jesus Cristo, que Deus enviou. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.